Bom, pessoal, então essa é a parte 2 do vídeo de revisão de política, né? Eu tinha acabado de falar para vocês que o Fundeb, que primeiro surgiu com o nome de Fundeb, na metade dos anos 90, ele cumpriu uma meta incrível que muita gente achava que ia demorar pelo menos 10 anos para ser cumprida, que era universalizar a oferta do ensino fundamental, ou seja, que existissem vagas nas escolas para todas as crianças que tivessem essa demanda. Esperava-se que isso ia demorar cerca de 10 anos no Brasil, isso foi cumprido em 3, 4 anos. Em 1999, essa meta já estava cumprida, ou seja, com um recurso, para vocês terem uma ideia, um recurso que ele simplesmente transferia dinheiro do governo federal para o município que decidisse priorizar o ensino fundamental, assim como a lei sugeria. E não é muito dinheiro não, viu? Não era muito dinheiro não, era um complemento para aquilo que o município já ia gastar. Só com essa pequena distribuição de recursos, limitada à educação e limitada ao fundamental, já foi possível que os municípios assumissem compromissos maiores, concordassem, isso aí eu digo praticamente todos os municípios, concordassem em oferecer um mínimo ali para o ensino fundamental, e isso gerou um resultado muito rápido. Não estou falando de qualidade da educação ainda não, estou falando de oferta de educação, da existência dessas vagas disponíveis, ok? Desde então, gente, os últimos 20 anos, de 99 a 2019, as pessoas estão discutindo, mas qual a qualidade desse ensino que foi ofertado? Aí é outra coisa, aí é outro capítulo, tá bom? Mas antes disso, gente, e eu lembro disso, nos anos 90, a discussão era, não tem escola para todo mundo, não tem onde colocar se todo mundo resolver ir para a escola. E isso foi resolvido muito rápido. A gente costuma ouvir histórias, né, negativas do Brasil, de coisas que deram errado, mas essa é uma história muito positiva, muito boa e muito rápida e que reforça aquele ponto que eu coloquei para vocês. A autonomia dos municípios e má distribuição, péssima distribuição de recurso. Quando você consegue fazer com que o recurso seja pelo menos um pouco distribuído, os municípios do Brasil usaram a autonomia para atender aquilo que a legislação sugere, tá bom? Então, essa é uma parte boa que eu estou colocando para vocês, isso existe até hoje, isso funciona para complementar salários de professores, isso funciona para algumas ações pontuais que o governo federal decide que é importante que os municípios façam e libera recurso especificamente para essa coisa. E esse é o momento em que uma coisa boa, uma notícia boa, vira uma notícia ruim. Por quê? Nesse esquema, gente, o que acontece? O governo federal, quem está lá em Brasília, no MEC, no Ministério da Educação, eles vão definir como que deve ser gasto o recurso que vai ser distribuído para os municípios dentro do Fundeb. Okay? Isso não é legal, isso não é legal. Quer dizer, isso não é bom, isso não é bonito, porque é uma decisão feita por alguém que está em Brasília, que não sabe como é que é a vida nos municípios, a necessidade que as pessoas têm nos municípios, onde que o sapato aperta, né, para resumir. Isso é uma decisão unilateral. Então, vamos supor, de repente, alguém do Ministério da Educação decide que vai ser liberado um certo recurso para os municípios investirem em informatização das escolas, tá? Adoção de computadores e de jogos educacionais. Isso é bom? Isso é bom, é um recurso que vai. Só que muitas escolas já têm isso, entendeu? E muitas escolas não têm, por exemplo, acesso à internet, isso é bastante comum, ou não, talvez porque o lugar não tenha uma oferta de internet, ou talvez porque é muito caro, né, você pagar aquela mensalidade todo mês para a administração da escola. Mas, enfim, está sendo oferecido dinheiro em Brasília para comprar computador, aplicativo, é isso aí, pegar ou largar. Você não pode, por exemplo, pegar o recurso e usar para pagar a internet para os computadores que você já tinha antes. Não pode. O recurso é para compra de computador, é para compra de computador. Não tem margem para negociar. E se esse recurso for usado para outra coisa, por algum motivo, isso dá cadeia. É uma coisa que dá cadeia há muito tempo no Brasil. Você joga no Google aí, desvia o recurso Fundeb.
vão achar aí dezenas de casos em que muitas vezes o recurso foi utilizado para outra coisa dentro da educação, mas não existe margem de manobra. Então, o que acontece com isso, gente? Por um lado é positivo, que você tem uma circulação do recurso saindo do governo federal e indo até os municípios, com obrigatoriedade de gastar na educação básica. Bom, por outro lado é ruim, porque isso aperta a autonomia dos municípios. Eles não podem decidir de acordo com a necessidade deles, eles têm que utilizar de acordo com a decisão que foi tomada lá dentro de algum gabinete em Brasília com porta fechada, ar-condicionado e carpete. Isso é péssimo do ponto de vista da autonomia. Ok? Então, mesmo a boa notícia que a gente tem de que algum recurso circula, chega ao município e acaba gerando bons resultados, ela não é tão boa assim, porque ela não pode ser utilizada de acordo com a necessidade que as pessoas do município sabem que existe para eles. Ok? Esse seria um terceiro problema, tá? Que a gente teria hoje, de que a forma como esse recurso, algum recurso circula, ela aperta, acaba com a autonomia que esses municípios teriam para decidir a melhor forma. Um exemplo, gente, que eu adoro usar esse texto em prova, é uma notícia de uns 2 anos atrás, que estava sendo distribuído recurso para a compra de ônibus escolar. E o pessoal lá da ilha de Marajó, no Pará, pleiteou recurso para comprar barco escolar, porque as pessoas se movimentam por rio lá. Não adianta você ter um ônibus que ele não vai chegar até a casa das pessoas para buscar as crianças e levar para a escola. Né? Claro que não existe um programa para barcos escolares, porque alguém em Brasília achou que ônibus atende todo mundo, e o pessoal lá da ilha, de um município lá na ilha de Marajó, bom, se o dinheiro é para isso, então vão pedir um ônibus. Pediram, receberam o ônibus fica parado. E o problema deles continua, eles não tem barco para buscar as crianças e fica um ônibus parado lá, porque o recurso era só para a compra de ônibus. Enfim, isso é ruim, né, gente? Isso é muito ruim. Então, para resumir, nós temos 3 problemas. Eu vou focar nos 2 primeiros, tá bom? Porque essa do Fundeb e Fundef, eu acabei não falando com vocês em sala, enfim. É um problema até menor em relação aos outros 2 primeiros. Então, o primeiro é uma indefinição legal de quem faz o quê na educação no Brasil. Existe uma sugestão, uma recomendação, mas isso não é legalmente uma obrigação. Então, a autonomia federativa ela está acima disso, acaba ficando acima. Ninguém abre mão da sua autonomia de decidir como quiser, primeiro. E o segundo é uma distribuição péssima de recursos entre União, Estados e municípios lá em cima. Juntando as duas coisas, nós temos um cenário em que municípios evitam vários investimentos em educação, principalmente na educação básica, porque isso vai significar assumir dívidas que muitas vezes eles não vão poder pagar. E acabam direcionando esses recursos para áreas, os poucos recursos que eles têm para áreas que interessam mais ali naquele momento. Muitas vezes interessam aquela administração, mas não é o melhor para a educação básica naquele município. Ok, gente? Então, quem faz o quê? Isso não está claro na lei, só uma sugestão. Com qual dinheiro? Difícil dizer, porque o dinheiro está concentrado no governo federal. E a experiência que a gente tem de circulação, de redistribuição de recursos, ela é bem limitada em termos de volume de recursos e ela é bem amarrada, no sentido de que o município não pode usar aquilo de acordo com a sua real necessidade, mas só de acordo com o que se definiu lá em Brasília. Ok, gente? Vamos pensar, então, em autonomia, recurso, uma lei que não obriga, que só sugere, tá bom? E, no final, a autonomia acaba amassada de novo pela forma como o recurso é distribuído. Tá bom? Quando e o quanto é distribuído. Tá bom, gente? Eu acho que isso dá conta da nossa avaliação de fechamento de semestre. Tchau, tchau. Daqui a pouco eu mando outro vídeo para antropologia.